Assine aqui, e a herança será sua todos os 15 milhões. A advogada Patrícia Morgan deslizou o documento pela mesa de mogno polido. Claro, há uma pequena condição. Você deve se casar em 90 dias, ou tudo irá para a caridade. Maria Santos sentiu todos os olhos da sala de reuniões se fixarem nela. Aos 34 anos, havia construído uma vida tranquila como bibliotecária pública, ajudando famílias imigrantes e ensinando tecnologia a idosos. Sua falecida avó, Helena Reich, tinha sido uma bem-sucedida incorporadora imobiliária, mas elas haviam se distanciado ao longo dos anos. Maria nem sabia que estava incluída no testamento. 90 dias? A voz de Maria saiu mais firme do que ela se sentia. Minha avó faleceu há 3 semanas. O que lhe deixa 67 dias. A unha perfeitamente cuidada de Patrícia bateu no papel. Seu primo Derek tem sido muito paciente, mas já está consultando seus próprios advogados. Derek Callahan estava sentado do outro lado da mesa, seu terno de grife anunciando seu sucesso como consultor de tecnologia. Sempre tinha sido o favorito da avó Helena, pelo menos era o que Maria pensava. Sua expressão era cuidadosamente neutra, mas algo brilhou em seus olhos. Tenho certeza de que podemos ser razoáveis, disse Derek com suavidade. A tia Helena obviamente não estava pensando com clareza. Maria, você e eu sabemos que essa cláusula de casamento é absurda. Sem ofensa, mas... Ele fez um gesto vago em sua direção, deixando as palavras não ditas pesarem no ar. As mãos de Maria se fecharam debaixo da mesa, mas seu rosto permaneceu sereno. Talvez, se você assinasse uma renúncia, continuou Derek, poderíamos dividir a herança 60-40. Você poderia tirar férias agradáveis, talvez investir em uma academia. Eu vou encontrar alguém para casar. As palavras escaparam da boca de Maria antes que ela pensasse nelas por completo. A expressão controlada de Derek se quebrou, revelando algo mais sombrio, alarme misturado com raiva. Maria, seja realista. Nós crescemos juntos. Eu vi como as pessoas te tratam. Nenhum homem vai se casar com você em 67 dias, muito menos alguém apropriado para o nome da família Reich. O que Derek não disse, mas Maria ouviu claramente, era que ele já vinha se preparando há anos para ser o verdadeiro herdeiro de Helena. A condição é clara, interveio Patrícia. Você tem 67 dias para apresentar um certificado de casamento válido. O marido deve passar por uma verificação básica de antecedentes, mas, fora isso, a escolha é sua. Maria olhou para os papéis. 15 milhões de dólares. O suficiente para expandir o programa de alfabetização da biblioteca. O suficiente para financiar bolsas de estudo. O suficiente para finalmente abrir o centro comunitário que a avó Helena havia prometido. Mas mais do que isso, ela pensou na última mensagem da avó escondida nesse requisito estranho. Helena Reich nunca fazia nada sem propósito. Eu aceito. Maria pegou a caneta. A cadeira de Derek a arrastou ruidosamente. Você está cometendo um erro. Quando tudo isso desmoronar, não venha chorar pedindo minha ajuda. Depois que ele saiu, Patrícia recostou-se na cadeira. Seu primo não está errado. Encontrar um marido em 67 dias seria difícil para qualquer pessoa. Na sua situação, espero que tenha um plano. Maria pegou sua bolsa e se levantou com dignidade silenciosa. Minha avó me ensinou que as pessoas mais perigosas são aquelas que todos subestimam. Enquanto caminhava para o elevador, sua mente disparava. Derek acabava de mostrar suas cartas, ele esperava que ela fracassasse. Mais ainda, parecia confiante de que isso aconteceria. Mas o que eles não sabiam era que Maria havia passado 15 anos trabalhando com pessoas de todas as origens. Havia construído uma rede de amigos gratos que abrangia toda a cidade. E Derek havia cometido um erro crítico. Presumiu que ser subestimada era uma fraqueza. Quando as portas do elevador se fecharam, Maria pegou o celular e abriu uma pasta que vinha construindo silenciosamente há 3 anos, capturas de tela, e-mails e documentos dos negócios do primo. Coisas que ele acreditava que ninguém mais sabia. Caso esse momento algum dia chegasse.
Se esta história de resiliência e triunfo inesperado chamou sua atenção, inscreva-se no canal, porque o que vem a seguir mostrará que, às vezes, as pessoas ignoradas por todos são justamente aquelas que vêm planejando seu movimento há muito tempo. Os sussurros começaram antes mesmo de Maria voltar à biblioteca. Você soube? Maria Santos acha que consegue arrumar um marido em 2 meses. A avó dela devia estar fora de si ao colocar a pobre garota nisso. Quando chegou à sua mesa, 3 mensagens de Derek já esperavam no celular. A primeira era quase amistosa. Ainda dá tempo de reconsiderar. Vamos conversar no jantar. A segunda, 1 hora depois, mais dura. As pessoas já estão rindo. Poupe-se da vergonha. A terceira fez suas mãos tremerem. Conversei com a diretora da biblioteca. Tive uma conversa interessante sobre cortes de orçamento. Sua supervisora, a senhora Shen, apareceu em sua mesa com expressão desconfortável. Maria, preciso perguntar, está tudo bem? Recebi uma ligação de Derek Kalar. Ele está no comitê consultivo da biblioteca e comentou certas preocupações sobre a sua situação pessoal afetar seu trabalho. Minha situação pessoal? Maria manteve a voz firme. Ele sugeriu que você pode estar distraída. Pouco confiável. A senhora Shen parecia aflita. Eu te defendi completamente, mas ele tem influência nas nossas fontes de financiamento. Não digo que acredite nele, mas... Eu entendo. E entendia mesmo. Derek já estava se movendo para isolá-la, para deixá-la desesperada. Naquela noite, Maria se sentou em seu pequeno apartamento, cercada pelas provas que vinha reunindo. 3 anos antes, ajudara a família Cruz, uma jovem família filipina, em uma disputa de propriedade. Eles foram obrigados a vender o restaurante para pagar honorários após a empresa de Derek, Callahan Tech Solutions, processá-los por quebra de contrato, um contrato que nunca haviam assinado. Maria descobrira os documentos falsificados por acaso, ao ajudar a senhora Cruz a organizar papéis para o Tribunal de Falências. Assinaturas digitais que não batiam. Datas sem sentido. Um padrão claro, negócios de imigrantes, empurrados para contratos abusivos, depois esmagados com custos judiciais. Continuou investigando. Hoje, a pasta no seu celular continha provas de 6 casos semelhantes. Todos pequenos empresários. Todos imigrantes. Todos com medo de enfrentar um homem rico e influente como Derek Kalar. Mas Maria tivera paciência. Documentara tudo, esperando o momento certo. Essa habilidade de sobrevivência aprenderá com sua mãe, que sustentou Maria sozinha depois da morte do marido, trabalhando em 3 empregos e ouvindo comentários condescendentes de patrões que achavam que ela deveria agradecer pelo salário mínimo. Seu celular vibrou. Um número desconhecido. Vi a notícia sobre sua herança. Parabéns! Se você realmente quer arrumar um marido rápido, posso ajudar. Acordo profissional, muito discreto. US cifrão 50.000. Maria apagou a mensagem, o estômago embrulhado. Os abutres já estavam rondando. Na semana seguinte, a campanha de Derek se intensificou. Ele começou a postar nas redes sociais indiretas disfarçadas de preocupação, pensando na família hoje. Às vezes, não ajudamos nossos entes queridos quando os deixamos viver em ilusões. Os comentários deixavam claro a quem ele se referia. Apareceu até na biblioteca com uma acompanhante cuidadosamente escolhida, Jessica Park, uma executiva de marketing deslumbrante que se pendurava em seu braço como um acessório. Percorreram a sessão de lançamentos em meio a risadas, que ecoavam no silêncio do lugar. Isto é tão encantador, disse Jéssica em voz alta. Nem lembro a última vez que entrei em uma biblioteca pública. As pessoas ainda pegam livros físicos? Os olhos de Derek encontraram os de Maria do outro lado da sala. Seu sorriso era doce e venenoso. Algumas pessoas se contentam com vidas pequenas. Não há nada de errado nisso. Seu colega Raymond surgiu ao seu lado. Não liga para ele. Esse cara sempre foi um idiota. Mas não foram as palavras de Derek que mais feriram. Foi a mensagem da tia Carol naquela noite. Derek ligou. Está preocupado com você.
Talvez ele tenha razão, você devia desistir. Sempre foi tão sensível com seu peso. Não se coloque em mais sofrimento. Até sua própria família assumia que ela iria fracassar. Maria se olhou no espelho do banheiro, vendo a mulher que Derek via. Alguém a ser piedade, descartada, facilmente derrotada. O peso de uma vida de julgamentos apertava seu peito. Mas então abriu o celular e rolou por outras fotos. O restaurante dos Cruz, reaberto no ano passado com sua ajuda silenciosa. O filho da família Nguyen, agora na faculdade graças à bolsa que Maria o ajudara a conseguir. O Sr. Washington, que aprendeu a fazer chamadas de vídeo com a filha em Atlanta graças à paciência de Maria. Derek achava que ela era fraca porque era gentil. Achava que estava derrotada porque era calada. Ele não sabia que os silenciosos ouvem tudo. Que os gentis constroem redes de lealdade. Que paciência é só outro nome para o momento perfeito. Ao fechar a pasta de provas, um leve sorriso cruzou o rosto de Maria. Derek estava tão ocupado atacando que não percebera que ela não estava correndo atrás de um marido. Ela esperava por alguém específico. A cafeteria onde Maria esperava estava quase vazia às 6 da manhã. Sentada junto à janela, ela observava a chuva de Seattle formar rios no vidro, com as mãos envolvendo uma xícara que já estava fria havia uma hora. Quando a porta se abriu, o homem que entrou fez vários madrugadores levantarem os olhos. Alto, com fios prateados no cabelo escuro, vestindo um sobretudo de lã que sugeria uma riqueza discreta, ele se movia com a confiança tranquila de quem construiu impérios. Maria Santos. A voz dele era calorosa enquanto se sentava diante dela. Faz muito tempo. 15 anos, Sr. Shen. O sorriso de Maria foi genuíno. Mas ouvi dizer que agora você atende por Gabriel. Gabriel Shen fora um dono de restaurante em dificuldades quando Maria tinha 19 anos e trabalhava no seu primeiro emprego na biblioteca pública. A filha dele, Lily, ia toda semana, e Maria a ajudara com inscrições em faculdades, oficinas de redação e pedidos de bolsa. Quando ataques anti-asiáticos quase destruíram o negócio durante tempos difíceis, Maria organizou uma campanha de apoio comunitário que manteve as portas abertas. Agora, Gabriel Shen era um bilionário do setor imobiliário que acabará de virar manchete ao adquirir uma rede de hotéis de luxo. Recebi sua mensagem, disse Gabriel. Sobre o testamento da sua avó. Sobre Derek Callahan. A expressão dele escureceu. Esperei anos para que alguém se movesse contra esse homem. Maria tirou o tablet e o deslizou pela mesa. A família Cruz. O restaurante Nguyen. O mercado Kim. 6 negócios ao todo, todos de imigrantes. A empresa do Derek os mira com contratos falsos e depois os enterra em honorários jurídicos. A mandíbula de Gabriel se contraiu enquanto ele percorria as provas. Eu sabia do caso Cruz. Não sabia que havia outros. Derek é cuidadoso. Escolhe vítimas com medo de reagir, que não entendem o sistema legal o suficiente para perceber que estão sendo enganadas, disse Maria, inclinando-se para a frente. Mas ele cometeu um erro há 3 anos. Foi atrás da Sra. Cruz, e ela confiou em mim o bastante para me mostrar tudo. Por que você não foi à polícia? E dizer o quê? Sou bibliotecária, com cópias de documentos que eu nem deveria ter, acusando um consultor rico. Quem acreditaria em mim? A voz de Maria era suave, mas feroz. Eu precisava esperar até ter vantagem. Até ter alguém poderoso o suficiente para fazer as autoridades ouvirem. Gabriel pousou o tablet. A herança da sua avó. 15 milhões de dólares compram muitos advogados. Compram credibilidade. Compram a atenção que torna os crimes do Derek impossíveis de ignorar, disse Maria, pausando. Mas só se eu conseguir me casar em 59 dias. Então você precisa de um marido. Os olhos de Gabriel a estudaram com cuidado. E me procurou. Eu preciso de um aliado, corrigiu Maria. Alguém que Derek não consiga intimidar nem comprar. Alguém que entenda como é ser subestimado pela aparência ou pela origem. Ela sustentou o olhar dele. Preciso de alguém que se lembre de que uma balconista de biblioteca de 19 anos ajudou a filha dele a entrar em Stanford. Por um momento longo, Gabriel ficou em silêncio.
Então ele puxou do casaco uma pequena caixa de veludo. Minha esposa faleceu há 2 anos, disse, baixo. Lily acha que eu deveria voltar a namorar, mas eu não tive interesse. Contudo, um acordo temporário de negócios. Abriu a caixa, revelando uma aliança simples de platina. Eu acredito em pagar dívidas, Maria. E você tem razão. Venho esperando uma chance de derrubar homens como Derek Callahan. Os olhos de Maria se arregalaram. Gabriel, eu não estava pedindo que... Eu sei exatamente o que você estava pedindo, disse ele, sorrindo. Mas, se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Um casamento real, legalmente válido, pelo tempo exato de que você precisar. Tempo suficiente para garantir a sua herança e suficiente para destruir a reputação e o negócio do Derek. Ele empurrou a caixinha na direção dela. Depois, entramos com um divórcio amigável. Você fica com o seu dinheiro e nós dois conseguimos o que queremos. O que você quer? Perguntou Maria. Justiça para pessoas como a Sra. Cruz. E ver a cara do Derek Callahan quando perceber que foi superado pela mulher que ele chamou de impossível de casar. Nas 3 semanas seguintes, Maria e Gabriel trabalharam em sigilo. Reuniam-se no escritório dele, no centro, depois do expediente, montando um caso jurídico com a equipe de advogados. Documentaram cada contrato fraudulento, cada carta ameaçadora, cada pagamento arrancado de donos apavorados. Mas os ataques de Derek continuaram a escalar. Ele espalhou boatos, na reunião do conselho da biblioteca, de que Maria estava desviando verbas do fundo de livros. A acusação era infundada, mas provocou uma auditoria completa que deixou Maria suspensa, sem salário, durante a investigação. Ele está ficando nervoso, observou Gabriel durante uma das sessões de planejamento. Está se movendo mais rápido do que esperávamos. Maria mostrou o último texto de Derek, dia 38. Ainda sem noivado? Encare a realidade, Maria. Assine a renúncia e tudo acaba. Continue lutando e eu vou garantir que você perca tudo, não só o dinheiro. Ele acha que venceu, disse Maria, tranquila. Mas havia aço na sua voz que não existia um mês antes. Naquela noite, Gabriel levou Maria para casa sob a chuva. À porta, ele hesitou. Você precisa saber de uma coisa. Derek está me investigando. Contratou um detetive particular há 2 dias. O coração de Maria falhou uma batida. Eles descobriram algo sobre nossos encontros? Não. Fomos cuidadosos, respondeu Gabriel, com expressão sombria. Mas agora estão te vigiando. O que quer que façamos, precisamos fazer em público. Anunciar antes que o Derek plante a história que estiver preparando. Quando Gabriel se afastou, Maria ficou na soleira, observando as luzes traseiras sumirem. Dentro, o celular vibrou com outra mensagem de Derek. Tic-tac, prima. 38 dias se foram. 52 dias até você perder tudo. Maria digitou uma resposta e, em seguida, apagou. Em vez disso, abriu os contatos e rolou até um nome que não ligava havia anos. Robert Morrison, jornalista investigativo do Seattle Tribune. Eles se conheceram quando ela ajudou a mãe idosa dele a resolver a papelada do Medicare. Na época, ele lhe dissera, se um dia você tiver uma história que precise ser contada, me ligue. Ela tinha uma agora. Uma história que sairia em exatamente 24 horas, pouco antes de ela e Gabriel fazerem o próprio anúncio. Derek achava que a estava caçando. Não fazia ideia de que vinha caminhando, havia 3 anos, para uma armadilha que ela montara peça por peça. A manchete da manhã do Seattle Tribune caiu como um terremoto. Esquema de fraude contratual de consultor de tecnologia mira negócios de imigrantes, 6 famílias denunciam. O artigo de Robert Morrison foi devastador. Fotos da família Cruz. Dona Nguyen segurando o contrato falsificado. Registros bancários mostrando que a empresa de Derek havia extraído mais de $2 milhões em honorários fraudulentos. E, no centro, documentos detalhados de uma fonte anônima que vinha coletando provas havia 3 anos. O telefone de Derek começou a tocar às 6 da manhã. Às 8, 3 clientes haviam rescindido os contratos.
Às 9, o FBI já havia emitido um comunicado sobre analisar as acusações. Maria assistia do escritório de Gabriel, as mãos firmes. Patrícia Morgan acabou de solicitar uma audiência de emergência, disse Gabriel. Derek afirma que você manipulou sua avó. Deixe ele falar, respondeu Maria, calma. Já esperávamos isso. Às 10, entraram juntos na Morgan & Associates. Derek já estava lá, o terno caro amarrotado, o rosto vermelho de fúria. Foi você quem fez isso. Rosnou, avançando. Gabriel se colocou à frente. Você vazou essa história para me destruir antes que eu pudesse contestar o testamento. Sr. Callahan, sente-se, ordenou Patrícia. Ela está manipulando tudo. E agora aparece com um homem qualquer que provavelmente pagou, fitou Gabriel com desprezo. Isso é fraude. Gabriel deslizou um documento sobre a mesa. Sou Gabriel Shen, CEO da Shen Global Properties. Esta é nossa certidão de casamento, registrada ontem. O casamento será sábado. Pausou. E garanto que ninguém me pagou. Maria ajudou minha filha a entrar em Stanford quando não tínhamos nada. É uma honra que ela tenha aceitado ser minha esposa. O rosto de Derek empalideceu. Shen Global Properties? Isso é claramente um casamento de fachada para contornar. O testamento exige casamento, não amor, disse Patrícia, seca. Enquanto for legal, a Sorta Santos cumpre as condições. Então vou contestar por outros motivos. Derek abriu sua pasta. Tenho provas de que Maria manipulou nossa avó. Que isolou Helena da família. Que a visitava todos os domingos durante 3 anos enquanto você apareceu 2 vezes. A voz de Gabriel era gelo. Que estava presente quando Helena morreu enquanto você estava nas Bahamas. Quer ver os registros do hospício? Maria finalmente falou, suave mas firme. Derek, eu sei por que você está aqui. Você passou anos construindo sua empresa sobre fraude, mirando pessoas que julgava fracas demais para reagir. Quando a vovó me deixou a herança, você achou que eu seria igual. Ela abriu o tablet e o virou para ele. 3 anos atrás, Dona Cruz me mostrou o contrato falso da sua empresa. Reconheci sua assinatura digital de documentos da família. Comecei a investigar e encontrei outras 5 famílias que você prejudicou. Derek se levantou bruscamente. Você está blefando. Eu tenho tudo, a voz de Maria cortou o ar. Cada assinatura falsificada. Cada e-mail de ameaça. Cada transferência bancária. Passei 3 anos montando esse caso, esperando você ser arrogante o bastante para mostrar sua mão. Apontou para o tribune. O jornalista recebeu cópias ontem. O FBI já investiga, acrescentou Gabriel. E 6 famílias estão entrando com uma ação conjunta. Meu time jurídico as representa de graça. Derek agarrou a borda da mesa. Vocês não podem fazer isso. Eu sou família. E passou a vida me fazendo sentir inútil. Maria se levantou, serena. Você achou que minha bondade era fraqueza. Mas esqueceu que os quietos veem tudo, Derek. Só esperamos o momento certo para falar. Patrícia recostou-se, com algo parecido com respeito nos olhos. A menos que o Sr. Callahan tenha motivos legítimos para contestar o testamento, o que não tem, esta reunião está encerrada. Derek se virou para sair, mas voltou-se de repente, a máscara quebrada. Você acha que venceu? Continua sendo a mulher gorda e patética que ninguém quis. Gabriel Shen só está te usando para boa publicidade, e todos sabem disso. A mão de Gabriel encontrou a de Maria. O único patético aqui é o homem que construiu sucesso esmagando quem achou que não podia lutar. Você acabou, Callahan. Sua empresa está sob investigação. Seus clientes estão fugindo. E você vai descobrir o que acontece quando alguém com poder de verdade decide que você não vale a pena. Quando Derek saiu furioso, Maria permaneceu imóvel. Havia imaginado esse momento por 3 anos. A realidade era mais satisfatória do que qualquer fantasia. Sua avó estaria orgulhosa, disse Patrícia, em tom baixo. Helena sabia exatamente o que fazia com aquele testamento. Lá fora, flashes disparavam. Repórteres gritavam perguntas,
mas Gabriel guiou Maria com calma pela multidão. No carro, Maria finalmente respirou. Ele está realmente acabado, não está? Completamente, confirmou Gabriel. A empresa dele estará falida em um mês. Com sorte, escapará da prisão. Maria olhou para o horizonte lavado pela chuva. Durante 3 anos carregou o peso das provas, esperando por justiça. Agora ela havia chegado não porque alguém a salvou, mas porque teve paciência para construir seu caso e força para levá-lo até o fim. 6 meses depois, Maria estava no centro comunitário que sua avó sempre sonhou construir. A cerimônia de inauguração reuniu mais de 300 pessoas, famílias de toda Seattle que se beneficiaram dos novos programas de alfabetização, oficinas de capacitação profissional e serviços de assistência jurídica. Este lugar não existiria sem você, disse Dona Cruz, apertando a mão de Maria. Seu restaurante não apenas sobrevivera, agora se expandira e empregava 12 pessoas. Você nos devolveu a vida. O Seattle Tribune publicara no mês anterior uma matéria de acompanhamento. Derek Callahan havia se declarado culpado de fraude e cumpria 18 meses em prisão federal. Sua empresa fora dissolvida e seus bens, apreendidos para ressarcir as vítimas. O homem que zombara de Maria por ser impossível de casar vivia agora em desgraça, com o nome ligado a práticas empresariais predatórias. Mas a maior mudança não foi a queda de Derek, foi o que floresceu entre Maria e Gabriel. O casamento deles foi simples, na biblioteca onde se conheceram 15 anos antes. Lily Shen foi madrinha, chorando de alegria ao ver o pai se casar com a mulher que mudou sua vida. O que era para ser um acordo temporário virou algo que nenhum dos dois esperava. Ainda espero você dar entrada no divórcio, disse Gabriel certa noite, 3 meses após o casamento, enquanto cozinhavam juntos. Maria ergueu os olhos da tábua. Você está me pedindo isso? Estou perguntando se você quer ficar. A voz dele era cuidadosa, esperançosa. Não pelo dinheiro nem pelo arranjo. Mas por quê? Porque eu te faço rir. Sorriu Maria. Porque você realmente gosta da minha companhia. Porque construímos algo real. Gabriel a beijou, e a resposta ficou clara sem palavras. Agora, no centro comunitário, com o braço de Gabriel envolvendo sua cintura, Maria viu aproximar-se Patrícia Morgan, antiga advogada de Derek, para surpresa geral, uma das maiores doadoras do centro. Sua avó sabia exatamente o que fazia, disse Patrícia. A cláusula do casamento não era para você arrumar marido. Era para forçar você a se valorizar o suficiente para lutar pelo que era seu. Helena me disse uma vez que você era a pessoa mais forte da família, mas que, de tanto ouvir o contrário, começou a acreditar. Os olhos de Maria arderam. Ela estava me testando. Ela estava lembrando quem você é, sorriu Patrícia. E você passou com uma graça extraordinária. Naquela noite, enquanto voltavam para casa sob as luzes da cidade, Maria pensou na mulher que fora 6 meses antes, com medo, subestimada, carregando provas que não sabia se teria coragem de usar. Derek acertou numa coisa: julgaram-na pela aparência, pelo tamanho, pelo jeito calado. Mas errou catastroficamente sobre o significado disso. Ser subestimada lhe deu liberdade para agir sem ser notada. Ser descartada lhe ensinou a ouvir com atenção e mover-se com estratégia. Ser chamada de impossível de casar mostrou que a pessoa certa enxerga valor onde outros não veem. Em que você está pensando? Perguntou Gabriel. Que a melhor vingança não é destruir alguém, disse Maria. É construir aquilo que disseram ser impossível. Derek quis me humilhar até eu desistir. Em vez disso, me deu exatamente a motivação para parar de me esconder e começar a lutar. Gabriel pegou sua mão. Por tudo que vale, sou grato por ele ter te subestimado. Caso contrário, talvez eu nunca recebesse aquela ligação me convidando para a operação mais brilhante que já vi. Maria riu. Agora você faz parte de algo muito melhor que uma operação. Você faz parte de mudar vidas de verdade. Em casa, o celular de Maria vibrou com uma mensagem de Lily Shen. Meu pai anda tão feliz. Obrigada por dar a ele um motivo para sorrir de novo. E obrigada por acreditar em mim todos aqueles anos. Você mudou minha vida, Maria.
Estou feliz que agora você é oficialmente da família. Maria mostrou a mensagem a Gabriel. Ele leu com um olhar suave. Ela tem razão. Você mudou a vida dela. E a de muita gente. Inclusive a sua? Perguntou Maria. Especialmente a minha. Gabriel a puxou para perto. Achei que estava te fazendo um favor ao aceitar este arranjo. No fim, você me salvou de virar exatamente o tipo de rico isolado e amargo que eu nunca quis ser. Na manhã seguinte, Maria voltou à biblioteca. A auditoria a inocentara completamente, e Dona Shen lhe ofereceu o cargo de diretora de ações comunitárias, um papel para ampliar os programas que ela vinha tocando em silêncio há anos. Raymond a cumprimentou com um sorriso. Viu? O advogado do Derek tentou apelar. O juiz negou em 30 segundos. Maria não sentiu a satisfação feroz que imaginara. Sentiu algo mais sereno, a paz de saber que a justiça foi feita, que famílias vulneráveis estavam protegidas e que ela provou a si mesma do que é capaz quando deixa de aceitar que outros definam seu valor. À tarde, uma jovem aproximou-se do balcão, tímida, visivelmente nervosa, falando um inglês hesitante com forte sotaque. Ouvi dizer que você ajuda as pessoas, disse baixinho. Minha família tem problemas com um contrato comercial. Alguém quer tomar nossa loja. Maria sorriu e puxou uma cadeira. Me conte tudo. E não se preocupe, conheço advogados excelentes que trabalham com famílias como a sua. Ao ouvir mais uma história de práticas predatórias, Maria sentiu o conhecido impulso de propósito. Era isso que ela sempre fora, não a mulher que Derek via, nem a que outros descartavam, mas alguém que transformava a observação silenciosa em ação poderosa e gentileza em mudança duradoura. A gorda filipina, com quem ninguém ousava casar, tornou-se a mulher a quem todos recorrem quando precisam de ajuda de verdade. E o bilionário que disse sim descobriu que a maior fortuna não se mede em dinheiro, mas na pessoa que te ajuda a ser a melhor versão de si mesmo. Moral final. A melhor vingança não é destruir quem te feriu, e sim construir algo tão significativo que a zombaria dele se torne irrelevante. Quando subestimam você, não revelam sua fraqueza, revelam a incapacidade deles de reconhecer a verdadeira força. E, às vezes, a mão estendida se torna o parceiro que caminha ao seu lado pela vida toda. Se esta história te tocou, inscreva-se no canal para mais relatos sobre resiliência, justiça e o poder inesperado das pessoas que todos ignoram. O mundo está cheio de guerreiros silenciosos esperando seu momento, e suas histórias merecem ser ouvidas.